Na quarta-feira, eu fui ao hotel do Nottingham Forest. O lateral cuiabano, especulado no Vasco. Estive com o Douglas Luiz. Ontem, eu fui ao jogo. Edu Gaspar estava presente. Ó, o ônibus do Nottingham Forest com o Douglas Luiz. Eu tenho muitas informações para passar. Calma, 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 que esse vídeo tá recheado. O Vasco apresentando reforços nesse final de semana, jogador sendo oferecido, bilionário entrando no circuito. Quero aqui o seu like. Muito importante para o canal, você sabe disso. Deixa o seu like porque eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Deixou o seu like, eu agora vou retribuir, lhe convidando para fazer parte do meu grupo exclusivo. Você não vai pagar rigorosamente nada. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo, mas você precisa ir agora, vagas estão abertas, só clicar no link, primeiro comentário fixo e entra no meu grupo completamente de graça. Beleza? Bom, vamos lá. Brenner se apresentando ao Vasco, grande reforço, muito bom jogador, acho que vai melhorar demais o ataque do Vasco. O Brenner é um jogador que veio a pedido do técnico Fernando Diniz, que aceitou a proposta do Vasco também por conhecer o treinador. Então, o Brenner chegando nessa sexta-feira, o Vasco agora aguardando a chegada de outro reforço, do Hinestrosa, que chega domingo pela manhã. Então o ataque do Vasco vai mudar completamente a configuração. São dois jogadores que, ao meu ver, chegam para jogar. São dois titulares. Foi oferecido o Claudio Spinelli, vou falar dele já já, mas antes eu chamo a sua atenção porque você pode ter o sonho da sua casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos, para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição, tá? O link tá na descrição. Bom, Claudio Spinelli foi oferecido ao Vasco, o atacante de 28 anos, do Independiente Del Valle, tem contrato até o final de 2027, as condições financeiras são interessantes para o Vasco, jogador de muitos gols, né? Marcou 28 gols em 52 jogos. O Claudio Spinelli tem 1,80 m. Mas, gente, só atacante. Eu acho que o problema do Vasco agora, a prioridade do Vasco agora, precisa ser do meio para trás. Principalmente um zagueiro um pouco mais alto. O Vasco toma muita bola, né, aérea. Os laterais deixam cruzar. Os laterais do Vasco não estão bem já há algum tempo, tanto o PH quanto o Piton. O Vasco precisa dar uma melhorada nas laterais. Precisa também, né, de um zagueiro mais alto, ao meu ver, e de um meia de ligação, porque o Felipe Coutinho não está dando conta, não. Eu não quero falar nisso. Sobre o Douglas Luiz, torcedor, vamos lá. O Nottingham Forest jogou pela Liga Europa, perdeu inclusive ontem para o Braga, pelo placar de 1-0. E eu passei 2 dias ao lado de pessoas importantes do Nottingham Forest. Eu fui na quarta-feira no Hotel Meliá, onde estava concentrado o Nottingham Forest. Atenção, eu tô bem ao lado do ônibus do Nottingham Forest. O lateral cuiabano, especulado no Vasco, não viajou com a delegação. Cuiabano não vai para o jogo desta quinta-feira pela Liga Europa. E fui ao jogo na quinta-feira e, por uma coincidência, acompanhei o jogo exatamente ao lado, lado a lado, exatamente com pessoas do Nottingham Forest. Vamos lá, estive com o Edu Gaspar também ao final do jogo, estive com o Douglas Luiz também no hotel. Então, vamos ao que interessa, é o seguinte. O Douglas Luiz, antes o vídeo que eu fiz, que eu publiquei nas minhas redes sociais. Ó, o ônibus do Nottingham Forest
com o Douglas Luiz, vai deixando aqui o estádio, ó, tá aí, ó, o Douglas Luiz dentro do ônibus, tá aí o Nottingham Forest, que perdeu para o Braga aqui por 1-0. Gente, Douglas Luiz é jogador do Nottingham até o meio do ano, não há possibilidade dele deixar o Nottingham. Quando deixar o clube no meio do ano, ele retorna para a Juventus ou o Nottingham faz a opção de compra caso as metas sejam batidas. Douglas Luiz não será jogador do Vasco, pelo menos até o meio do ano, e dificilmente será, que é uma negociação enrolada com a Juventus, que quer recuperar a grana investida no jogador, tá bom? Além disso aí, pintou um bilionário no caminho, que é o dono do Chelsea, Todd Boehly. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Chelsea entra no circuito para ter o Douglas Luiz. O Fabrício Romano fez 2 postagens aí, uma ele falando sobre o interesse do Chelsea, querendo o atleta por empréstimo, sem qualquer obrigação de compra, e que o Aston Villa acabou saindo do circuito. O Aston Villa sai do negócio, não levou a negociação adiante. E uma outra publicação do Fabrício Romano falando sobre a negociação com o Chelsea que está em andamento. Atenção, em andamento. O Chelsea quer para agora o Douglas Luiz, que ontem foi titular. O Douglas Luiz jogou, boa parte da partida, fez uma partida ok, uma partida boa, não foi uma partida excepcional, mas não comprometeu. Fez lá o jogo dele, o Douglas Luiz, não é um motorzinho do time, mas fez o jogo que tinha que ter sido feito. Então, ele foi titular numa partida importante do Nottingham Forest. O Douglas Luiz não vem para o Vasco nesse momento, ele ainda tem mercado na Europa, isso está muito bem claro aí. Sobre o Cuiabano. O Cuiabano não foi relacionado pelo Nottingham Forest, não interessa ao atual treinador ter o Cuiabano. O jogador quer atuar, quer entrar em campo, até se interessa em retornar ao Brasil, mas pintou a possibilidade dele jogar no Rio Ave, um time de médio para baixo no futebol português, porque seria uma negociação sem envolvimento financeiro dos clubes, porque o Marinacks é dono tanto do Nottingham Forest quanto do Rio Ave. E o Cuiabano é um jogador que se encaixaria bem no Rio Ave, porque é um bom jogador num time modesto, não está jogando no Nottingham Forest. Vai depender do Cuiabano. O que ele prefere, jogar num clube mediano para baixo no campeonato português ou se transferir para um outro clube no Brasil. A tendência, até a pedido do Marinacks, é de que o Cuiabano permaneça na Europa defendendo o Rio Ave. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.